Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é eu, sou diretamente do Instituto Boi. Eu tô pisando em tudo aqui. Eu tô bem. É, hoje a gente vai ver aparato reprodutor feminino. Eu tô bem, a gente vai ver ciclo. Só um pouquinho que eu vou tomar um pouquinho de água. A gente vai ver ciclo menstrual, certo? Um tema que é muito importante, muito cobrado, então vocês têm que ficar espertos quanto a isso aí, tá? Aqui já está sendo gravado. A gente está descrevendo as características do ciclo menstrual, então, como conceito, vai ser um conjunto de fenômenos que vão se desenvolver de maneira cíclica durante toda a vida fértil da mulher, né? Ou seja, para ter menstruação, a mulher tem que estar no tempo de vida fértil. São fenômenos que eles vão acontecer aonde? São fenômenos, espera aí, que agora vai entrar meu amor aqui. São fenômenos, deixa eu ver, deixa eu só garantir que a bonequinha entrou aqui. Pronto. Seja bem-vinda, meu amor. Te amo. Esses fenômenos eles vão acontecer ao redor de alguns órgãos importantes, ou seja, tem o hipotálamo hipofissário, tem os ovários e o útero, certo? Então está mediado, né, nesses lugares aí importantes: hipotálamo, hipofissário, ovário e útero, certo? Ou seja, ciclo menstrual, quando a gente falar, a gente está falando dessas três coisas. Então a gente já falou, a gente vai desmiuçar agora o significado de todas as coisas que estão no conceito, que quando a gente fala de maneira cíclica, o que significa na vida fértil da mulher e o que é a duração do ciclo, certo? Então se apresenta de forma cíclica, por quê? Porque ele tem uma continuidade, ele tem ele do início, ele tem o início, meio, fim, início, meio, fim, início, meio, fim, ou seja, ele é cíclico, certo? Ou seja, o primeiro dia do ciclo vai marcar o final do último dia, tá? Quando a gente fala vida fértil da mulher, é que vai da onde? Vai da menarca até a menopausa, certo? Ou seja, da primeira menstruação até a última, certo? E que é o período que vai ser compreendido que a mulher vai estar no período fértil dela, ou seja, que ela tem viabilidade para poder desenvolver. Só um pouquinho. Para ela poder abrigar um feto, certo? Duração do ciclo, normalmente, e eu vi isso, certo? Strike 1. Isso aqui vai estar marcado regularmente 28 dias. Ela acabou de bocejar na minha cara. Mas se aceita uma variação, né? A outra ficou com vontade também. Mas se aceita uma variação de mais ou menos 7 dias, porque eu posso ter mais de 28 dias, ou seja, 28 mais 7 ou 28 menos 7. Isso aí é uma variação que pode acontecer, certo? Na verdade, se considera como normal, assim, de 28 dias mais 7 dias, normal. Menos. Só que tem um nome específico para quando o ciclo é mais reduzido. Tem mulheres que têm o ciclo mais reduzido. Tem um nome específico. E quando ele é mais estendido, também tem um nome específico. Certo? Certo. Certo é em italiano, viu? Vamos lá. Então, para falar do aparato reprodutor feminino, a gente continua falando do ciclo menstrual. E eu tentei reunir o máximo de informação aqui nesse gráfico, né? Então, tipo, aqui tem tudo que vocês precisam saber já. Então, se você aprendeu o gráfico, você aprendeu as cores, você consegue identificar tudo, tá? Então, a primeira coisa é a seguinte, ó, no ciclo menstrual da mulher, ele vai estar dividido em algumas fases, tá? Dependendo do que a gente estiver falando, por exemplo, se a gente tiver vazão ao folículo, ao desenvolvimento do folículo, a gente vai ter que ter o período de maturação do folículo, ou seja, ele vai crescendo. Aí tem o período de ovulação, que ele vai ser liberado, né? E aqui a fase lútea, que é essa partezinha aqui que vai se transformar. Os vestígios do folículo vão se transformar em corpo lúteo, certo? Então tem o folículo, vai crescendo, 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 libera o ovocito, e aí o folículo remanescente a gente vai chamar ele de corpo lúteo, certo? Eu sempre digo, pode botar os pés, porque a pata tem galinha, o cavalo pode botar. Tá? Olha só, então o que acontece? Então, já aqui a gente está falando o quê? Da parte do ciclo ovárico, né?
Então, o ciclo ovárico ele vai ter uma fase folicular e uma fase lútea, certo? Então, fase folicular, fase lútea, tá? Essa é a primeira coisa que a gente está dividindo o ciclo ovárico, tá? Isso. A fase lútea é depois do remanescente que ficou do folículo, sem o ovocito, tá? Depois a gente pode dividir, ou seja, essa aqui é uma fase, o ciclo, quando a gente fala, olha, presta atenção, quando eu falar ciclo ovárico, é uma etapa que tem duas fases. Logo a gente diz que o ciclo ovárico é bifásico, certo? Pronto. O ciclo hormonal, ele também vai ser bifásico, porque olha só, eu vou pegar as hormonas mais importantes. Quais são as hormonas mais importantes? Olha só, vocês veem aqui, ó, progesterona. Progesterona. Aqui é importante você saber o termo, ó, progesterona. O que vocês acham que é pró? É alguma coisa que está antecipando, né? Uma pessoa que é proativa, ela espera alguém mandar fazer alguma coisa, ela vai e faz. A pessoa proativa. Então, progesterona, o que você acha que é? Progestação. Progestação, ou seja, é a hormona que ela vai capacitar para a gestação, certo? Então, quando a professora perguntar qual é a hormona que é responsável por manter o embaraço, a resposta de vocês tem que ser o quê? Progesterona, certo? A resposta é progesterona, porque ela está aqui, ó, progesterona. Depois eu tenho a fase estrogênica. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho uma fase estrogênica, uma fase da progesterona. Logo, por isso que a gente chama bifásico, certo? Então, a fase estrogênica, você vê que ela vai culminar aqui, ó, ela vai culminar na perfeita maduração do folículo, porque tudo isso aqui está relacionado, ó. É só eu traçar uma linha e eu consigo analisar direitinho, perfeitamente. Então, mais uma vez, tem no ciclo ovárico eu tenho duas fases, uma fase lútea e uma fase folicular. Aqui no ciclo hormonal tem uma fase que é bifásica, que eu tenho o ciclo, a fase estrogênica e a fase da progesterona, tá? Isso é importante. Então, mais uma vez, a progesterona é o quê? A progesterona é a hormona do quê? Que eu tinha falado? Que mantém o embaraço, progesterona. Ou seja, ela vai manter o embaraço. A hormona responsável por manter o embaraço é a progesterona. Progestação. Certo? É isso. Esse é os macetes de anatomia aqui. Você sabendo o que significa o sufixo e prefixo, você consegue responder qualquer coisa. Aí o ciclo endometrial. O ciclo endometrial a gente está falando do quê? Do endométrio. A gente está falando da parte do útero. Então você vê que dependendo do que eu for falar, é um aspecto diferente que a gente vai avaliar. Então o ciclo endometrial ele é trifásico. O que significa isso? Que eu vou ter uma fase que ela é menstrual, uma fase que é folicular ou proliferativa e uma fase que é secretora, certo? Então, se eu estiver falando do ciclo endometrial, eu tenho uma fase que é menstrual, que ela pode durar de 0 a 4 dias, tá? E mais uma vez, a gente está falando de uma pessoa normal. O que se entende como uma pessoa normal? Uma pessoa normal é uma pessoa que é o normal. Normal é de 0 a 4 dias. Eu posso menstruar 5 dias, Wilson? Pode. Eu sou anormal? Não, você está fugindo do parâmetro normal, que é o quê? A maioria das pessoas é de 0 a 4 dias. Mas você não é anormal. De repente, é porque tem várias questões. Para avaliar a menstruação, hoje em dia vocês têm vários aplicativos interessantes para poder acompanhar. Eu recomendo que todos vocês tenham. Então, tem vários, mas para você acompanhar, saber direitinho quando é que você está menstruando e tudo mais. Inclusive, deixa eu ver, é porque tem. Pronto, eu não vou entrar em intimidade, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão para menstruar. Mas, enfim. Eu acabo sabendo de cabeça algumas pessoas, assim, quando tá para menstruar. Mas. Não é que, tipo assim, ó. Deixa eu falar, né? É o quê? Sim, certeza, né, Pedro? Certeza. Então, o Deixa eu te que falar, tem nós acontece? três aqui na aula? Não, Pedro, tá nesse momento aqui em casa tá a Flávia, Micaele, Samira e Marcela. Ah, tá. Mas, ó, Online só nós dois, só nós três. agora Bacena. Certo? Então, pronto. Continuando. Então, vamos lá, mais uma vez. Se eu falar do ciclo ovárico, eu estou falando de quem? Qual é o ciclo ovárico? Micaele, qual é o ciclo ovárico?
Ciclo ovárico, fase folicular e fase lútea. Folículo porque o folículo está crescendo, tá? Por que a gente chama ciclo ovárico? Porque é o que está acontecendo no ovário. Tá? Então, o ciclo ovárico é o que está acontecendo no ovário. Quando eu falo ciclo hormonal, são as hormonas que estão participando do ciclo menstrual, que a gente fala que é bifásico também, que eu vou ter uma fase que é estrogênica e outra fase 2. Eu vi. E eu tenho radar de bocejo. Então, o que acontece? Estamos dois. Mas a histologia, vocês podem ficar tranquilos que a histologia a gente faz uma coisa mais degradante ainda. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Então, no ovário, acontece duas fases, folicular e lútea. Olha só. Chegou o vagão. Hormonal, as duas hormonas, o ciclo bifásico é o quê? Estrogênico e progestacional. Ciclo endometrial, a gente tem um ciclo trifásico. Que é, onde é que está acontecendo o ciclo endometrial? Flávia. Três. Vai. Você tem que falar para os experts, tem que fazer bocejo com a boca fechada. Estou perguntando, o ciclo endometrial acontece aonde? Tá, essa é uma resposta simplista. E o endométrio está onde? Tá, o endométrio está aqui. Pronto. O endométrio está no útero. No útero. Endométrio, isso aqui é uma coisa que está acontecendo no útero. Então a gente tem o ciclo, a fase menstrual, a fase folicular ou proliferativa e a fase progestacional secretora. Eu também posso avaliar o fluxo cervical. O que está acontecendo no fluxo cervical? Então, o que acontece? Olha só. Na fase folicular ou proliferativa, tem um desenho melhor para poder explicar para vocês. Depois vou para o quadro para poder mostrar. Mas é bem simples. Olha só. As glândulas que eu tenho ao longo do endométrio, elas estão retinhas. Elas são retas. Porque eu não tenho secreção. Porque lembre que o que acontece? Quando, na primeira vez que a gente viu, na prima volta que a gente viu histologia, o que eu falei para vocês que todas as glândulas têm um epitélio de revestimento que é específico de glândula, que ela contrai para poder jogar as secreções para fora. Como é que é o nome disso? O quê? Não é microvenosidade. É um epitélio de revestimento especializado de glândula. Não. Epitélio de revestimento que está nas glândulas. Mioepitélio. Porque ele tem que fazer as contrações. Eu tenho contrações aqui nas glândulas retas? Não. Logo, as minhas glândulas vão ser retas. Porque eu não estou fazendo esse movimento aqui para contrair. Então, minhas glândulas elas estão virgens. Tá? A analogia que vocês vão pensar... Não, nada. Por nada, ué. Você tá louco? Aqui, ó. Então, porque as glândulas, elas são virgens, porque elas não estão secretando nada. Então, ela dá bem retinha. Agora, quando a bagaceira comer solta, o que vai acontecer? Ó? Ela vai começar a secretar, esse meu epitélio vai começar a contrair, e aí eu vou ter, as glândulas vão ficar tortuosas, certo? Depois eu desenho isso aqui para vocês verem bem direitinho, tá? Mas, em um primeiro momento, vocês têm que saber que na fase folicular eu tenho glândulas retas, porque, na verdade, eu estou crescendo meu folículo. Não estou secretando nada, não tem secreção. Na fase progestacional, eu já tenho a fase secretora. E aqui as minhas glândulas elas começaram a secretar o muco específico ainda. E aqui eu tenho contração e logo vai gerar o que? Secreção. Tá? Então, aquele mioepitélio que tem no epitélio glandular vai acabar empurrando o produto para fora, verter para fora da luz. Certo? Pronto. Isso aqui pode ser meio estapafúrdio a primeira vez que você vê, mas é bem simples, é bem de boas, tá? Então aqui a gente vai ver como é que se descreve e como é que se organiza as estruturas que se encontram no ovário,
tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, olha, isso aqui que tá de amarelinho, certo? Amarelinha, a cor mais celestial do mundo, né? Mais linda. Ela é o quê? Túnica albugínea, tá? Túnica albugínea. Túnica albugínea que tá na volta do parênquima do ovário, certo? Então, eu tenho uma túnica albugínea. Isso aqui eu tenho toda uma túnica albugínea, tá? Depois, em seguida, e aí quando a gente diz que alguma coisa está, olha só. Olha a analogia. Centro, faz aqui para mim. Centro da cidade. Quem mora no centro, de boas. E quem mora longe do centro, tá onde? Na periferia. E quem mora... Tá? Então eu tenho o centro, periferia, tá? Nas células, ou seja, nos órgãos específicos, o centro da célula, a gente tem um nome específico que a gente chama para o centro. E a parte que está mais na periferia, a gente vai chamar de outra maneira, tá? Então, mas guarda essa informação aí agora nesse momento. O que vocês precisam ver aqui, ó, é que o que, ó, o que está essas células aqui, ó, essas bolinhas todinhas que estão localizadas na periferia, mais próxima ali da linha amarela, que estão representados com o número 2, todas essas bolinhas aqui são o número 2, são os folículos primordiais. Você já deve ter ouvido falar que quando as mulheres nascem, elas já nascem com uma quantidade certa de folículos, né? Então, vocês têm um valor X. Nasceu, a Flavinha tem tantos milhões de folículos. Esses folículos são os que vão madurar e vão liberar o ovocito. Não, alguns são degenerados. Assim, a maioria deles vai ser tudo degenerado. Ao longo de todo o ciclo menstrual, só para vocês poderem entender, um vai crescer. Um cresce. Não, normal, assim, a gente tá falando do normal. O normal, um vai crescer e vai expulsar o ovocito. Quem tá tomando anticoncepcional aqui? Só tu. Tá, pronto. Ela... Como assim? Como assim? Como assim, Vlado? Tá tomando ou tá tomando, caralho? Oi? Ah, tá. Pronto, aí você está tomando, Eusis. Tu tá tomando, Laura? Tem que saber, Laura. Fala logo. Não, pronto. Então, olha só. A Isis, Micaele e Flávia, guardem isso. Vocês estão tomando anticoncepcional. Vocês estão num ciclo anovulatório. O que é isso? Vocês não estão ovulando. Vocês não... A função básica do anticoncepcional é impedir que a mulher ovule. Porque se tu ovular, o que pode acontecer? É dar merda. É isso mesmo. Se tu ovular, dá merda. Sim. Tá? Não, mas... Não, assim, em geral a gente fala menstruação. Se tiver um nome específico, daí eu não sei. Mas normalmente é menstruação, tá? Mas o ciclo é anovulatório, ou seja, a mulher vai ter o ciclo menstrual dela, normal, só que não vai ovular. Esse é o papel do anticoncepcional. Por isso que é anticoncepcional, porque ele está impedindo a concepção. Se eu não estou liberando o óvulo, vai acontecer alguma coisa se o cara despejar, vou falar esse termo, espermatozoides no colo do útero, vai despejar. Ele vai esporrar, então, vou botar assim. Poxa, eu tô tentando falar vários nomes aqui pra... Grossa. Tá? Tem muitas conversinhas aí, porque na verdade o que acontece? O anticoncepcional, vamos lá, aí vamos para as dúvidas, que eu sei que daqui a pouco vai pipocar um monte de pergunta ali. Olha só, o que acontece? O anticoncepcional, ele é tomado da maneira correta, 98%. Correto. Aí sempre tem aquela história, eu sabia, calma, eu já sei, calma, já vou responder as perguntas, porque eu sei que agora aparece um monte de pergunta. O que acontece? Qual é a maneira correta de tomar a porcaria do anticoncepcional? Abra os ouvidos aí. Todos os dias, no mesmo horário,
sem perder. Ah, esqueci, 2 horas depois. Ah, esqueci, vou tomar 2 de uma vez. Não, tá fazendo besteira. É porque você está reduzindo a eficácia. Aí uma eficácia que era 98%, se você tomar todo dia na mesma hora, o que vai acontecer? Eu já sabia. Eu já sabia que ia pipocar essa porra de pergunta. Vamos lá. Wilson, você me aplica meu anticoncepcional, Angela? Sim, eu aplico. Eu aplico sim. Mulher, tu tinha que procurar fazer, sabe o que, Isis? Tu tinha que procurar aquele que é intradérmico. Ejacular é mais bonito, viu? Quem falou? Ah, ejacular é mais bonito. Oh, meu Deus. Tá, Isis. Depois eu vou dar uma olhada pra tu. É que tu já comprou a injeção, né? Ah, sim, procura. Intradérmico, minha amiga, é a melhor coisa do mundo. Ele fica. Vocês já viram como é que é intradérmico? É uma delícia. Intradérmico é um chip que coloca, ele vai liberando. E você não tem que ficar preocupado em ficar tomando e tudo mais. Ele. O quê? Vai, pode falar. Sim, é o da PAN. Isso, Vanessa, é o da PAN. Na verdade, isso a gente vai ter que ver qual é a matriz do anticoncepcional. Porque, por exemplo, assim, a substância ativa do anticoncepcional, ela pode reagir com outro. Isso é reação cruzada. A reação cruzada tem um monte, sabe? Tem muita coisa. Por exemplo, assim, às vezes tem uma reação cruzada. Bom, vou dar um exemplo. Tem vários medicamentos. Ai, meu Deus do céu. Aí. Pois é. Tinha que ser o Chaves. O chip é maravilhoso, é aquele que a Vanessa estava perguntando ali se é o que a Pam usa, é o que a Pamela usa. A Pamela, ela, tipo assim, o médico vai e injeta o chip dentro. É maravilhoso. Hã? Na verdade, assim, é 2 anos. 2 anos. Não, é carinho. Ô, Wilson, Oi. aí fica 2 anos sem você lembrar que tem que tomar injeção nem nada. Você fica de boas. Isso mesmo. Todo mês. É maravilhoso. Olha só, Nossa. Isis, esse aí é o melhor para quem é displicente, quem é esquecida, quem não quer ficar grávida. Eu passo mal. Aí, ó, e de quebra fica com a pele bonita. Com leite. Bom, mas enfim. O que eu quero colocar para vocês aqui? Aproveitando que a gente está falando desse assunto, eu só vou concluir aqui a parte dessa, como é que acontece. Então, olha só, voltando. A gente tem a túnica albugínea, a gente tem aquela parte aqui que está na periferia, que são o quê? Os folículos primordiais. Um deles, durante o ciclo de quem está ovulando, vai crescer, vai receber estímulos, e vai receber estímulos de quem? Aí, guarda aí, folículo estimulante, FSH. Aí tu sabe, é folículo estimulante por quê? Porque ele está estimulando quem? O folículo primordial, por isso que é FSH. Então esse começa a captar essa hormona FSH e começa a crescer. Começa a crescer, a tal maneira que ele vai se transformar num folículo primário. Aqui, ó, folículo primário. E que ele vai ter umas células aqui que vocês veem aqui, ó, nesse aqui, ó, que é no sinalamento 3, no que está em número romano 1, é o que? Olha só, eu tenho epitélio cúbico, que depois ele passa a ser cilíndrico, porque ele está crescendo. Tá? E aí, o que acontece? Olha só, e aqui aparecem outras coisas. Ó, eu tenho as células da granulosa, aqui eu tenho a lâmina basal, tudo. Sempre eu tenho que ter lâmina basal, lembre disso, tem que ter lâmina basal. Aí, o que acontece? Olha só, em um determinado momento, esse folículo que era primordial se transformou num folículo primário, vai se transformar num folículo secundário, que eu não tenho desenho aí, porque eu já tenho folículo de Graafi, que é onde ele está próximo, ele alcançou o pleno desenvolvimento dele. Então, esse aqui, esse número 13 ali, é o folículo secundário, só que o de Graafi.
Porque ainda tem um folículo secundário que não é o de Graff. O de Graff é o que está mais desenvolvido. Tudo isso está no parênquima do ovário. Desse negócio que você tem. Tá? Então, esse aqui, o C13, eu coloquei aqui o folículo secundário, porém, esse aqui é o folículo secundário mais desenvolvido. Ele vai ter o nome de folículo de Graff. Por quê? Porque aqui a gente já consegue diferenciar alguém que é importante, ó, o ovocito. Porque daqui, o que vai acontecer? Ele continua se expandindo e ele vai liberar o ovocito. Que vai ser agarrado por quem? Que estrutura anatômica é essa aqui, ó? Pabellon. É aquela estrutura da tubo-uterina que está no finalzinho, tá? E aí ele vai ser agarrado pelo pabellon, vai passar para a tubo-uterina, e aí você já sabe o que vai acontecer, né? Se liberou o ovocito e fez o tchaca-tchaca na buchaca, o espermatozoide vai chegar ali e se encontra onde? No terço distal da ampola uterina ou na ampoxa uterina. E aí acontece o quê? Acontece a fecundação, fenômeno de fecundação, certo? Eu ia falar morte, tua mãe te mata mesmo, sem dúvida. Tá? Acabou a vida para vocês dois. Para os três, porque teu pai mata, acaba que fez isso. Você vai dizer assim, ai que bom minha filha e tal, eu vou cuidar. Quem é o pai? Quem é o pai? Eu quero conhecer o pai. Aí diz, fulano, tá morto. Tá? Pronto. Depois que tá Uhum. O que aí tem? vai formar a lâmina basal. Ah, não, a lâmina basal já tá aqui, ó, desde o início. A lâmina basal tá com as células Isso. Mas a lâmina basal tem desde o início. Morre sim, Pedro. Já morreu. Aqui já é Pedro. Tem meu pai amado. Nossa. Aí vai pra medula e depois. Não, aqui, na verdade, não é que vai para medula. Olha só, aqui ele simplesmente rompe. Porque, assim, vocês têm que entender que isso aqui é um quadro esquemático na qual, olha só. Vamos lá, vou te usar de novo. Faz aí. É bem simples. Olha aqui, ó. Ó. Fecha a mão. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou cortar. Cortei. Não, pera, porra. Ó. Agora, isso que vocês estão vendo é um ovário cortado no meio. É isso. O que acontece? Aquele folículo de Graff, isso tudo é dentro do ovário. O que acontece? O folículo de Graff, ele vai fazer o quê? Ele vai sair. Porque ele vai romper. No que ele rompe, libera quem? O ovocito. O ovocito vai, ó, aí mais uma vez. Bota aí teu ovário, pô. Não, calma, deixa aí. Eu vou pegar ele, ó. Uhum. Aí, pronto. Aí ele vai liberar o ovocito. Peguei. O ovocito veio e vai fazer o quê? A fecundação no terço distal da tuba uterina. Que legal, né? No ovário. Isso está acontecendo no ovário. Vamos lá. O ovário, ele está localizado aonde? Na fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. E está agarrado com quem? Que quando eu estou fazendo isso aqui é o quê? Tuba uterina. Ele está sempre ali. Ele não vai caminhar. Não. Quando ele agarra, olha só. Quando eu falo agarrar, ele está agarrando o ovocito. Que ele soltou, liberou o ovocito. Então, peguei, ó. Não. Certo? Então, aqui, o que acontece? O que vocês vão ver? Vocês vão ver o seguinte, que isso aqui, basicamente, eu já estou dando uma lâmina para vocês. Que é para vocês já aprenderem uma lâmina de histologia. Porque o que vocês vão ver nos cortes histológicos é justamente isso aqui. E a professora vai querer saber para vocês. Me aponta onde é que está o folículo primordial, aí tu vai procurar onde? Hã? Pois é, aí tu vai fazer o quê? Vai olhar ali, ó, que o nosso microscópio a Laura vai comprar hoje, né, Laura?
Aí, ó, a Vanessa disse, é verdade, aproveito com isso. Pois é, e é ou não é? Vanessa, dá o ar da graça. É ou não é do mesmo jeitinho que tá aí no esquema? Do mesmo jeito. Igualzinho, a mesma coisa. Não tem diferença. A mesma merda. Você vai pegar a porra da lâmina e vai dizer assim, puta, isso, filho de uma puta. E detalhe, isso aqui eu fiz tudo no Paint. Isso aqui eu desenhei bolinha por bolinha. Exato. Ela te pergunta, me diga onde é que tá o folículo. Exatamente. Não. Já disse. Tá? Então, isso aqui tá exatamente, tá do mesmo jeito. Se você bater o olho, você vai lembrar de mim. Vai saber que aqui, quando eu tenho epitélio cúbico, eu já sei que é um folículo primário, que ele tá crescendo. Se eu ver que tem epitélio cilíndrico, que é um folículo primário, tá totalmente crescido. Aí depois vai para o folículo secundário. Folículo secundário, quando ele estiver totalmente desenvolvido, 3, a gente vai se transformar no folículo de Graf e aqui ele vai expulsar o ovocito para fora. Uma vez que expulsou o ovocito para fora, o que os remanescentes, a gente vai chamar de quê? O remanescente do folículo, a gente vai chamar de quê? Corpo lúteo. Ó, folículo, corpo lúteo. Por quê? Porque ele fechou aqui, ó. Aí, adivinha como é que é o nome dessa porqueira aqui no final? Que tá totalmente... Não serve para mais nada. Porque ele já fez toda a função dele e ele tá encolhido. Degenerado. Como é que eu chamo isso? Quando eu digo, por exemplo, assim, você está atrofiado. Você está com o cérebro atrofiado. Você vai falar folículo atrésico. Atrésico. Não, folículo injado não. Folículo atrésico. Certo? Pronto. Maravilha. Subarashi. Aqui a gente vai ver o seguinte. No aparato reprodutor feminino, a gente tem que entender como funciona o processo de ovogênese. Vocês vão entender que vai ser muito mais fácil. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Aí a gente vai explicar o ovogênese. Então, olha só. Aqui é importante, né? Vocês têm que saber o que é 2Ns e 2Cs. 2Ns, 2Cs, 2Ns, 4Cs, né? Se você não sabe isso aí, não vai entender nada agora da próxima explicação que eu der. Certo? Pronto. Eu vou deixar o microfone com a Samira aqui e eu vou pro quadro, tá? A Samira vai descrever agora. Você faz uma descrição do que eu estou fazendo. Lá vem. Tá, então, olha só. Bem simples. Agora vai ter que papagaio para ver isso. Tá. Bem simples, hein, gente? Temos um N e um C. O que significa um N? Um N significa... Pode falar? Fala. Um N é o número de cromossomas e o C de cromatina. Muito bem, Samira. Muito bem. Escreve aí, cromatina. Tá? O pincel é roxo, viu, gente? Tá, então, o que acontece? O que a gente tem aqui? O N sempre vai significar o número de cromossomas e o C o número de cromática. Aqui o detalhe é o seguinte, aí eu preciso evoluir mais um pouquinho, tá? Então, agora o que eu preciso? Vai lá, me fala o que é uma cromática. O que é uma cromática? Uma cromatina? É. Calma, DN mais histona. Excelente! Nota 10. Tá vendo? 10. ADN mais histona. Boa. Só para manter o 10, o que significa histona? O que significa histona? O que é histona? Me faz feliz. A histona? Só um pouquinho. Me diz o que significa histona. Não, Graças a Deus. ah, tá. Graças Eu a falei, Deus. ai meu Deus. A histona é uma proteína. É uma proteína. Agora vamos lá. Olha só para você ver como isso é imbecil, como isso é idiota. Ali eu tenho 2Ns e 4Cs. Quando eu falar 2Ns... Quando ele falar 2Ns, quantos cromossomas? significa que ele tem Se eu tenho 2Ns, significa que eu tenho 46 46 cromossomas. 2Ns
4, é? É 4, né, princesa? Coloca isso lá. Quando eu falo cromato, aqui, lembre que a gente está falando da fita da ADN. E a gente representa assim, Ele tá desenhando um ADN, viu, gente? certo? Quando eu estou falando que eu tenho 2 N's, 4 C's, o que aconteceu aqui? Onde é que acontece a duplicação do ADN, sabia? Duplicação do DNA é na fase G, é S. Na fase S. Na fase S. Duplicação do ADN acontece na fase S. Ele coloca uma pressão, né, que faz de lembrar. Na fase S, então é só fazer assim, ó. Eu normalmente teria quanto aqui? Uma célula normal, 2. 2, Se eu estou duplicando o ADN, quanto é que eu tenho aqui? 4. Pronto. É por isso que eu tenho ali, ó. Ela já chegou ali duplicada. Da fase, Duplicada vem na fase S. sim, ó. Então, quando eu falar duplicação de ADN, eu já sei que está duplicando ADN, cromagina está duplicada, tá para 4. Então, aqui o desenho representativo que eu botei aqui. Vão ser 2 patinhas, viu, gente? 4 patinhas. Porque eu não tenho, aqui eu tenho 2. Lembra daquele ventiladorzinho de pirulito? Eu me sinto muito gamer com esse negócio. Meu irmão todinho. Certo? Tem um mosquito no meu ouvido, caralho. Pronto. Então, ficou claro o que é N e o que é C. E se não entender basicamente o que é N e C, a vida vai ficar difícil. Tá? Então, só para concluir aqui. Todo mundo aí que tá no segundo ano sabe o que é N e o que é C, né? Um C, Vou ter que vou explicar. perguntar. Micael, um N e um C, sim. Quanto de cromossomo eu tenho aqui? Aí, boa. Quantas citas de ADN eu tenho aqui? Vocês não estão escutando, não? Eu tô Vai falando. explicar a aula, ô Caloura. Fica quieta aí. Caloura. Ai, ai, fala é nada, não, viu? Vou passar o comando pro Wilson. Vamos lá. Tipo assim, fica meio. Ô, Will, a aula fica. A gente até estava escutando aqui, mas a aula fica um pouco distante, porque Não, só mas. se a gente ano passado mesmo. Não, Vanessa, pode ficar tranquilo. Eu já comprei o microfone de lapela e aquele microfone profissional para ficar na bancada. Isso aí acabou, já Ah, então era. tá ótimo. Isso aí vai acabar, já acaba. Vanessa, saudade de ti. Eu só tenho que combinar direitinho se a Isis for passar lá no Rio Grande do Sul, se ela pudesse pegar só algumas coisinhas para mim lá na casa da mãe. Mas eu já falei com o Ricardo. Eu pego, mas sem coronavírus, tá? Tá bom. Então, uma vez que a gente tem bem claro o que significam os N's e os C's, a gente pode continuar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, olha só. Na ovogênese, eu vou ter a formação do ovocito primário. Onde é que a gente tem o ovocito primário? O ovocito primário, a gente falou, ele vai aparecer quando? Lá no folículo de Graafi, não é verdade? Então, depois que acontecer a duplicação do ADN, eu vou ter a aparição do ovocito primário, que ele vai ter quanto carregando geneticamente 2 N's, 4 C's. Aí, o que vai acontecer? Ele vai passar para meiose 1, porque lembre que eu tinha falado já, a gente já falou, meiose 1, meiose 2. Meiose 1, qual é o fundamento da meiose 1, Samira? Ela é reducional ou equacional? Reducional, porque eu quero diminuir o número de cromossomos. Muito bem. Porque esses são os objetivos. Meiose 1 é reducional, meiose 2 vai ser equacional. Então aqui eu vou diminuir. Por quê? Ó, se eu olhar ali, ó, quantos cromossomos eu tenho agora quando eu passei para o ovocito secundário? 1 N, 2 Cs. Quantos cromossomos eu tenho? 23 cromossomos. Quantos cromossomos eu tinha lá no início? E agora, como eu estou passando para uma célula que ela é parte de uma célula que basicamente uma célula sexual, então agora eu tenho que diminuir a carga cromossômica dela. Foi para quanto? 23. Legal. É o valor total? Não. Aqui o que vocês têm que ver é o seguinte, ó. E aí a gente vai olhar aqui, cadê por? Aqui vocês vão ver o seguinte, olha só, quando se divide, lembra que na primeira divisão eu vou resultar quanto? Olha só, eu tenho uma laranja, divido a laranja. Quantas laranjas eu tenho?
Tá, mas a gente tá falando de mitose e meiose. No caso é meiose. Então, tipo, se eu dividir a laranja, eu vou ter 2 laranjas. Tá. Tá. Não, eu sei. Vocês foram redundantes. Mas eu tava falando laranja primeiro para entender. Agora, se eu tenho meiose, e eu sei que eu vou continuar tendo a mesma quantidade de coisas. Então, só que eu tô dividindo. Então, tipo, eu tenho um item, que é o ovocito, vai se dividir em 2. Um vai ser o ovocito secundário e o outro vai ser um corpo polar. Aí tu diz, Wilson, o que é corpo polar? É algo que não serve para nada. Não serve para nada. É uma coisa inútil. Inútil. Por isso que eu falei que vocês, mulheres, vão produzir algumas coisas que são inúteis. Uma das coisas que são inúteis é o corpo lúteo. O homem também produz um monte de porcaria. Mas para vocês, o que vocês têm que gravar é que aqui, nessa hora que vai dividir o ovocito primário, na parte da divisão vai formar um corpo lúteo e um ovocito secundário. O que vai acontecer? Aqui, ó, os dois, tanto o corpo polar quanto o ovocito, eles têm a mesma informação, um N2Cs e um N2Cs, certo? Vai para a segunda meiose. A segunda meiose a gente falou que ela é o quê? Reducional ou equacional? Equacional. E se é equacional, ela vai manter o mesmo número de cromossomos, mas vai se dividir de novo. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tinha um N2Cs, agora eu vou dividir o ovocito secundário, agora vai virar um ovocito maduro, vai liberar outro corpo polar, e esse corpo polar vai se dividir de novo, vai formar mais 2 corpos polares. Porque ele simplesmente... Quem é que vai ter função aqui? O ovocito maduro ou o corpo polar? Você já ouviu falar de corpo polar na tua vida? Pronto. Porque quem fecunda aqui, quem é importante? Quem fecunda? É o ovocito. O ovocito vai fecundar com quem? Com o espermatozoide. Ovocito, espermatozoide, pronto. Bebê. Olha só, se eu falar espermatozoide de corpo polar, vai dar o quê? Nada. É isso. É isso. Nada. Um grande nada. Tá? Então, resultado final, presta atenção, resultado final da ovogênese, eu vou ter o quê? Formação de 3 corpos polares e um ovocito maduro. Os 4 carregam a informação 1N e 1C. Mas só um é viável, só uma célula é viável para fecundação. Quem? O ovocito maduro. Dale, como dale. Pronto. Subarashi. Aqui. Então, o conduto de Wolff, né? A gente vai falar do conduto de Wolff e conduto de Miller. É bem simples, olha só. Isso aqui, eu sei que aí vem gente que diz, isso é muita informação para minha cabeça, eu não vou conseguir lembrar na hora. Calma, calma. Olha só, vamos racionar o seguinte. Ó, falem assim, ó. O que vocês acham que é mais grosso? Wolff. Miller. Wolff. Miller. Pronto, agora tu vai acertar. Wolff, Miller. Quem vocês acham que é mais grave? Wolff. Então, o conduto de Wolff vai originar o quê? O aparato reprodutor masculino, se ele for estimulado. Conduto de Miller vai originar o aparato reprodutor feminino. Porque vocês têm que lembrar que durante a embriogênese, homem e mulher são indistintos. É a mesma coisa. Que vai determinar que um vai se transformar em homem ou um vai se transformar em mulher. Vocês já sabem que a informação genética é dada pelo cromossoma X e Y e que em um determinado momento ele se manifesta através de... Como é que ele se manifesta? Se eu sou um homenzinho, vai liberar o quê? Vai liberar o quê? Hormona masculina, né? Se eu tenho Y. Então vai liberar testosteroninha e eu vou desenvolver os condutos de Wolff. Hã? Wolff. Aqui, ó. Conduto de Wolff é o que está de azulzinho, conduto de Miller é o que está de rosinha. Lembrando que homem e mulher tem conduto de Wolff e Miller. Só que a diferença é que um vai desenvolver e o outro vai degenerar. O conduto de Miller na mulher, por exemplo, eu pergunto para vocês, eu tenho conduto de Miller? Não. Durante a embriogênese. Eu já sou um homem consolidado? Já era. O que eu vou ter um vestígio embrionário do conduto milleriano, que eu tinha explicado para vocês, se chama Hidaticese de Morgani. Quando a gente viu
pelvis e Dati-Sese de Morgani, que tá lá na apostilinha de anatomia, que eu falei para vocês, olha, eu vou falar disso aqui quando a gente estiver falando de histologia. Então, mais uma vez. Ó, eu perguntar, Flávia, você tem conduto de Wolff? Não. O que você tem? Você tem vestígios embrionários. Aí tu diz, Wilson, como é que se chamam os vestígios embrionários do conduto de Wolff na mulher? Não sei também. Eu sei do homem é Dati-Sese de Morgani. Pronto, acabou. Mas se você falar vestígio embrionário, chegar lá na hora de, não me lembro aquele nome estrambólico que o Wilson falou. Digo, professora, o que eu tenho é o quê? São vestígios embrionários. Pronto, acabou. E serve para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que o do homem, eu tenho certeza que o conduto de Miller se chama Dati-Sese de Morgani, porque eu sou retardado e fui atrás para procurar esses nomes. Certo? Pronto. Então, ficou claro aqui que quando eu tenho estímulo e desenvolvo conduto de Wolff, eu vou gerar o que é o aparato reprodutor masculino, né? Então, vai gerar o epidídimo, o conduto deferente, vesícula seminal e aquelas partezinhas ali importantes, certo? Vesícula seminal, o conduto ejaculador, tudo isso vem do conduto de Wolff. Da mulher, se vocês olharem aqui, o que vai formar na mulher? Ó, vai formar a vagina, o útero, a tuboterina. Certo? Tá, beijão. Aqui é embriologia, então, olha só. Os mesonefros intermédios no homem vão formar os condutícios eferentes. E o conduto de Wolff vai formar o aparato genital masculino como um todo. Certo? Então, isso aqui foi uma pergunta de prova. A professora botou assim, mesonéfron intermédio vai gerar o quê? Condutício eferente. Conduto de Wolff, aparato genital masculino. Certo? Bom, aqui é o seguinte, isso aqui é um desenho bem complexo, certo? Mas que ele serve para vocês verem que, por isso, o que acontece? Ó, isso aqui já é a transição de aparato genital para aparato urinário, da embriologia. Então, o que a gente vê? A gente percebe o seguinte, ó, que aqui a gente já está falando do aparato reprodutor masculino. Eu tenho que dar pausa no vídeo e começar outro. Ah, miserável. Espera aí, deixa eu pausar e recomeçar aqui.